Fala galera, tudo bem? Vamos lá resolver aqui algumas questõezinhas de Microsoft Windows. Eu, professor Fábio Rosato, estou contigo então para a gente destrinchar aí 3 questõezinhas para dar aí para vocês uma base aí de algumas partes importantes do Microsoft Windows, beleza? Então bora lá, vamos começar a trabalhar aí com a parte do Microsoft Windows. Galera, Microsoft Windows é uma fatia, ele traz uma porcentagem de importância na parte de informática muito grande. Quando a gente estabelece, quando a gente programa, planeja aí um curso com o Windows, a gente percebe a quantidade de questões que tem, e aí então, obviamente, a parte de Windows é uma das partes em que eu tenho que investir um número maior de aulas e também de conceitos para vocês. Por quê? Porque eu vejo que as bancas têm atacado demais nessa situação de Windows. É difícil o edital que apareça sem sistema operacional Windows, tá? E aqui, então, eu vou trazer para vocês 3 questões só para fazer um panorama geral de alguns itens aqui importantes. Então, vamos lá. A primeira questãozinha fala assim, ó. Analise as características abaixo e responda. Aí temos a pergunta lá embaixo, né? Assinale a alternativa que indica as características do sistema operacional Windows. Então, de todas essas características, o sistema operacional só não vai ter o seu código-fonte aberto e ele também não é gratuito. Por isso, o gabarito vai ser letra A. Mas vamos lá. O que é a característica de ser monolítico? É a única característica que nós vemos aqui na parte inicial do curso, que o sistema operacional aí entra no campo do mono. Por quê? Porque todo o restante a gente vai ver que é multi. Ele é multi-usuário, multi-sessão, multitarefa. E aí o Windows 10 ele ainda é multiplataforma e múltiplas áreas de trabalhos virtuais. Então ele tem múltiplas áreas de trabalhos virtuais. Então o único momento que aparece o mono para o Windows é aqui. E o que isso quer dizer? Quando eu digo que o sistema operacional Windows ele é monolítico? Quer dizer que ele envia todos os dados para um ponto único de processamento. Então existe um ponto de processamento, que seria o processador da máquina. Então por isso monolítico, não existem vários pontos de processamento, é um ponto só. Agora, dizer que o sistema operacional ele é multitarefa, quer dizer que o sistema operacional Windows ele consegue executar tarefas distintas e simultâneas. Então, eu consigo abrir o Word, consigo abrir o Excel, o Google Chrome, o Firefox, o PowerPoint, tudo isso em paralelo. Então, eu tenho aí um sistema operacional multitarefa, mais de uma tarefa sendo executada de forma simultânea. Eu tenho aqui ainda uma outra característica do Windows, eu vou dar aqui um plus para vocês, é que o sistema operacional Windows ele é multiusuário. O que isso quer dizer? Quer dizer que dentro do sistema operacional eu posso cadastrar vários usuários, por exemplo, Fábio, João e Maria. E cada um deles vai ter lá os seus itens privados, as suas pastas, a sua área de trabalho, seus contatos, lixeira, favoritos, documentos, imagens, músicas, vídeos, enfim. Cada um deles vai ter aí os seus arquivos pessoais privados, ok? O código-fonte do sistema operacional Windows, ele não é aberto, ele é fechado. O que isso quer dizer, código-fonte fechado? Quer dizer que a Microsoft não disponibiliza como que aquele software foi programado. Isso vale para todos os softwares da Microsoft que vocês vão estudar para concurso público. Tanto o Windows quanto o pacote Microsoft Office, eles são softwares de código fechado. Eles disponibilizam apenas o software pronto. Eles não disponibilizam como que aquele software foi feito. E aí, quando eu digo que um sistema ou um software ele tem o código-fonte aberto, quer dizer que, além de entregar o programa em funcionamento, ele também entrega, está à disposição do usuário, também o seu código de programação, como que aquele software foi desenvolvido, tá? Fazendo aqui trazendo para vocês aqui uma comparação bem bacana, imagina que tu vai em algum lugar e aí tu come um bolo e diz, pô, que bolo bom, fulano, me dá a receita. Ele, claro, tá aqui a receita. Isso é um software de código aberto. Ele vai te disponibilizar o bolo pronto e a receita do bolo, como que aquele bolo foi feito. Já se tu vai numa doceria aí dessas, de grife, tu vai lá, pô, que torta boa, pode me dar a receita? Ele vai dizer, não posso. Eu não posso te dar a receita porque existe por trás dessa receita direitos autorais, que não podem ser divulgados para terceiros. Então ali eu tenho um código-fonte fechado. Me dá apenas a torta, o bolo, não me dá a receita. Tudo que for da Microsoft, vocês podem gravar assim, ó. Tudo que for da Microsoft e for instalável na tua máquina, eu tenho que pagar, tá? Eu tenho que pagar. Então, por exemplo, os softwares, né, instaláveis. Eu tenho aí o Windows instalável, eu tenho o Office, que seria o Word, Excel e PowerPoint instalável. Quando eu falo instalável, são aqueles que eu preciso instalar no meu computador, porque eu consigo usar o Office online de forma gratuita. Não tem todos os recursos, mas eu posso usar. Eu posso usar o OneDrive, que é uma plataforma da Microsoft, de forma gratuita. Não tem muito espaço, mas posso usar.
Mas no que tange a ideia de programas instaláveis, tudo que for da Microsoft é gratuito e a Microsoft tem os seus sistemas licenciados por direito de uso, por copyright. Ou seja, tu vai pagar uma licença para cada software que tu for utilizar. Próxima questão. Ao tentar criar um arquivo no sistema operacional Windows 10 em português, um usuário recebeu uma mensagem de erro, afirmando ser um nome de arquivo inválido. Entre os nomes de arquivo abaixo, aquele que é válido, ele está perguntando qual que é válido, nesse sistema operacional é quem? Vamos lá, aqui a gente precisa de uma parte muito importante lá da nossa aula de Windows, que é a parte de manipulação de arquivos. Então lá a gente estuda o explorador de arquivos, a gente estuda as unidades, a gente estuda arrastar arquivos entre unidades e também a ideia de nomear arquivos, pastas e atalhos. E eu não posso utilizar qualquer caractere do meu teclado para renomear um arquivo, uma pasta ou um atalho. Existem alguns caracteres que não podem, que são proibidos em nome de arquivos, pastas ou atalhos. Tá? Já vamos ver quais são esses caracteres aí. Então vamos dar uma olhadinha primeiro aqui nas alternativas, tá? Já para a gente matar aqui o que não pode, vocês visualizarem aquilo que não pode. Então, como ele está pedindo aquele que é válido, eu vou eliminar aqueles que não podem. Então, aqui, ó, símbolo de menor e símbolo de maior não pode. Não posso usar aqui a barra. Não posso usar o asterisco. E não posso usar também 2 pontos. Então, o único que é válido aqui, gabarito letra B. Posso usar hashtag? Claro que pode. E aí, como a gente não tem aí uma regra geral para passar para vocês aí quais são os caracteres, por exemplo, são todos aqueles que estão acima dos numeradores. Não, não são todos. São todos de pontuação. Não, não são todos. Então eu trouxe, já trago há 10 anos aí para os meus alunos uma amiguinha de estudos de vocês aí nessa parte de aula, que é a Zida. Né? E a Zida gosta muito de esportes, ela está lá fazendo barra e está suando. Mas, professor, o que a Zida fazendo barras e suando vai me ajudar? Porque ela traz para mim quais são os caracteres que não podem ser utilizados em nome de arquivo ou pasta. Então eu tenho lá na Zida, ó, os símbolos de maior e menor, que fazem o Z. O I de interrogação, o D de 2 pontos e o A de asterisco. E ela está fazendo barras usando todas as barras do meu teclado. Ela está usando aqui a barra, o pipe, que é a barra em pé, e a contrabarra. E o suor dela ali traz para mim, então, as aspas duplas retas, que também não podem ser utilizados em nome de arquivo ou pasta. Então eu tenho aqui um rol taxativo, ou seja, são esses e deu. Eu não tenho outros, tá? Quais são os caracteres que eu tenho visto aí aparecer nas provas e que podem ser utilizados numa boa? Vou fazer a anotação aqui, ó, por exemplo, arroba pode, ponto de exclamação pode, o hashtag a gente já viu que pode, o E comercial, o cifrão, o hífen, o underline, que é aquele embaixo. Então, esses caracteres aqui podem. Os que não podem estão todos descritos aqui na Zida. Então, esses aqui não podem. Na letra A aparece o símbolo de maior e menor, que está lá na Zida. Aqui uma das barras da Zida. Aqui o A da Zida, de asterisco. E aqui o D da Zida, de D 2 pontos. Assinar a opção correta a respeito do sistema operacional Windows 10. A instalação padrão do Windows 10 já conta com uma proteção contra vírus de computadores e ameaças. Perfeito. É isso aí. Ele conta mesmo. Tá? Já vou falar sobre esse recurso de segurança. Para visualizar simultaneamente 2 documentos ou aplicativos, é necessário ter 2 telas. Nada disso, eu posso ver tudo no mesmo monitor. Não é possível criar pastas na área de trabalho. É sim, e já vou dar um plus para vocês. Para criar pastas na área de trabalho ou em qualquer lugar, eu posso criar clicando com o botão direito do mouse nessa área, indo lá em novo e pedindo para criar nova pasta. Ou então, eu posso usar essa combinação de teclas aqui, ó, Ctrl mais Shift mais N. Ctrl Shift N também cria uma nova pasta. O explorador de arquivos Windows 10 não permite visualizar fotos, permite em miniatura. O Google Chrome é um navegador web nativo do Windows 10. Não, eu tenho aqui no Windows 10 o Edge como navegador nativo e o Internet Explorer também. Quando eu instalo o Windows 10, vem ali nativamente. O que é um software nativo? É aquele que vem junto com a instalação. Então, vem junto com a instalação ali o Edge e o Internet Explorer. Se eu quiser adicionar outros, beleza, tá? E ainda, para a gente finalizar essa letra E aqui, se a gente olhar para o ciclo de vida aqui do Windows 10, desde o dia 0 que ele nasceu até o dia que RIP faleceu, pessoal, tem um humorista aqui no Sul que fala assim, né? Faleceu. Desde que ele faleceu ali, ou seja, deu lugar para o Windows 11, né? Chegou numa finaleira dele ali que a Microsoft fez uma atualização mega importante. E dentro dessa atualização mega importante,
a gente vai trazer um item para a letra A e um item para a letra E. Na letra E é o seguinte: nessa última atualização, ali faltando pouco tempo de a Microsoft colocar o Windows 11 no mercado, ela fez uma atualização que tirou o Internet Explorer. Deixou apenas o Microsoft Edge, tá? E ali na letra A ele fala: a instalação padrão do Windows 10 conta com uma proteção contra vírus de computador e ameaças. Beleza, eu tenho aqui o Windows Defender. O Windows Defender ele é nativo do Windows 10 e ele vem ativado por padrão. O Windows Defender ele vai me defender contra 3 frentes de ataque. Ele vai me defender contra spyware, vai me defender contra vírus. E aí, nessa última atualização aqui, eles encaixaram mais um recurso de proteção. Vai me proteger também contra ransomware. Tá? E o ransomware eu coloco ali com um cifrão. Por quê? Porque ele é o tipo de ataque que vai criptografar os dados do meu computador e vai cobrar um valor de resgate. Esse valor de resgate geralmente é em criptomoeda. Beleza? Então fechamos por aqui, galera. Eram essas as 3 questões que eu tinha para comentar com vocês. Se vocês tiverem dúvidas, quiserem trocar uma ideia, falar algo sobre concurso, sobre informática, enfim, pode me chamar aí nas minhas redes sociais. Estou à disposição de vocês para o que vocês precisarem. Valeu? Um abraço, bons estudos e até uma próxima. Tchau, tchau. Vamos lá, pessoal, vamos responder as questõezinhas de Direito Constitucional e Direitos Humanos. Eu me chamo Gervando Nascimento, sou professor de Direito Constitucional e Direitos Humanos aqui do Quórum Concurso e também coordenador pedagógico. Vem aqui comigo na tela, vamos para a nossa primeira questão. Tá? Antes de responder essas questõezinhas, entra lá no nosso grupo do WhatsApp, adiciona a gente no Instagram. O meu Instagram é professor.gervando.nascimento. Pode entrar em contato comigo, dúvidas, sugestões, críticas, entra lá e vamos bater um papo. Tá bom? Toda semana tem simulado, a gente está disponibilizando simulados lá no grupo de WhatsApp, você entra. Aqui também na descrição tem o link para fazer o download do simulado. E eu espero que você aproveite e pegue esse material para servir para as revisões futuras. E lá na frente você vai fazer o simulado já respondendo a questão, sabendo por que aquilo ali está errado. E aí descobrindo onde que está o erro. Essa é a chave, pessoal, para a aprovação. Você descobrir onde que está o erro da questão, tá bem? Eu peço desculpa porque eu tô meio gripado, mas eu faço questão de gravar essas questõezinhas para vocês hoje, tá bem? Então vamos lá. Questão de Direito Constitucional. Luiz, jornalista, preparou uma reportagem sobre a importância da Constituição Federal para a sociedade brasileira de uma forma geral, dando especial atenção no seu texto a um determinado fundamento da República Federativa do Brasil. Nesse cenário, considerando as disposições da Constituição Federal, é correto afirmar que a República Federativa do Brasil tem como fundamento. Pessoal, aqui você consegue responder essa questãozinha com o famoso sócio diva plu, que é o nosso mnemônico. O sócio diva plu salva vidas, mas você precisa saber quais são os fundamentos das outras alternativas, tá bom? Só de soberania, de cidadania, de dignidade da pessoa humana, de valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e de pluralismo político. É bem facinho, a gente sabe que o nosso gabarito é a letra E. E a letra A, B, C e D. Repúdio ao terrorismo está lá no artigo 4º. São os princípios que regem o Brasil nas suas relações internacionais. Salvo engano, está lá no inciso 8. Prevalência dos direitos humanos também está no artigo 4º, lá no inciso 2. Solução pacífica dos conflitos também está no artigo 4º, lá no inciso 7. E igualdade entre os estados também no artigo 4º, inciso 5. Eu trouxe aqui para vocês um mnemônico para ajudar na hora de você revisar as suas matérias, tá? Esse aqui é um quadrozinho que eu fiz para mim e eu disponibilizo para vocês. Sócio diva plu. E aqui estão os outros pontos que eu falo na minha aula, tá bem? E também trouxe o famoso Conga Erra Pro, artigo 3º, Conga Erra Pro, e o Decore Alto Piscinão, que eu também utilizei bastante para fazer as minhas provas. Então tá aí o mnemônico, os artigos 1º, 3º e 4º. O artigo 2º todo mundo sabe que trata da separação de poderes. Vamos lá para a questão 2. Assinale a alternativa que apresenta um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, descritos no artigo 3º. Tá vendo aí? Aqui
a gente já sabe que o artigo 3º traz o famoso conga erra pro. Daí a importância de você fazer muitas questões e ficar revisando, revisando, revisando. Então, sabendo que o artigo 3º traz esse conga erra pro, você vai lá, vai escrever do ladinho da sua questão, conga, não precisa ter vergonha, conga erra pro. Simples, simples assim. Na hora você vai lembrar disso. Isso é bem intuitivo, é bem tranquilo, tá bom? Com o tempo você vai ficar muito na sua cabeça. Conga erra pro. Com, de construir uma sociedade livre, justa e solidária, de garantir o desenvolvimento nacional. Erra, a gente divide isso aqui de erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. E pro, de promover o bem de todos. E aí nós estamos aqui com o famoso Conga Erra Pro. Utiliza bastante isso aqui, abuse disso nas suas revisões, tá bem? Então vamos lá. A alternativa que apresenta um dos objetivos fundamentais. Vai circular objetivos fundamentais e vai responder a questão. Garantir a livre expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação. Aqui, pessoal, está lá no artigo 5º. Se você não estudou ainda, é bem tranquilo, tá? Está lá no artigo 5º, inciso 9, salvo engano. Então, essa expressão da atividade intelectual, artística e científica e de comunicação está lá no artigo 5º. Erradicação da tortura e tratamento desumano e degradante. Isso aqui também está lá no artigo 5º, lá no inciso 3, que trata aí, ninguém será submetido à tortura ou nem a tratamento desumano ou degradante. Letra C, proteger a dignidade da pessoa humana e o pluralismo político. A gente sabe que o sócio de Vapur já ajuda a responder, está lá no artigo 1º, tá bom? Artigo 1º, inciso 5, pluralismo político e dignidade da pessoa humana. E erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, que é o nosso gabarito, lá no inciso 3 do artigo 3º. Não tem muita dificuldade a questão, mas você precisa fazer essas questões aprendendo a responder às alternativas, tá bem? Então, vem comigo aqui na tela, novamente, e vamos responder a questão 3. Na região mais pobre do município Alfa, um caminhão desgovernado adentrou a residência de Ana, causando um grande desabamento no local. Ao constatar o ocorrido, Maria, vizinha de Ana, questionou sua filha a respeito da possibilidade de entrarem na casa para verificar se havia alguma pessoa ferida no local, sendo-lhe corretamente informado que o ingresso na residência, de acordo com a ordem constitucional, e aí traz um caso muito interessante para a gente, uma questãozinha prática que trata ali das hipóteses em que a pessoa pode entrar na casa da outra pessoa. Isso está lá no artigo 5º, não é uma questão difícil, mas eu trouxe até aqui um mnemônicozinho para vocês. Tá aqui, vamos lá. Responder a questão dessa forma. Isso ajuda muito, muito, pessoal. O objetivo nosso aqui é esse, é ajudar vocês a resolverem as questões. E como que se resolve a questão, tá? Aqui, o artigo 5º responde, vamos fazer a leitura do artigo. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo são as exceções. Então, quando que você pode entrar na casa da pessoa sem o seu consentimento? Quando você vai poder entrar na minha casa sem que eu autorize você a fazer isso? E o artigo 5º, lá no inciso 11, traz as hipóteses. Em caso de desastre, flagrante delito, desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial. Tá? Uma questãozinha tranquila, mas você precisa aqui saber como responder essa questão para identificar as alternativas. As alternativas aqui não tem dificuldade, você faria isso aqui bem tranquilo, mas o nosso objetivo é revisar, é aprender a fazer a questão, tá? Eu trouxe aqui para vocês um mnemônico, é o famoso DDDs. Quem já ouviu falar nesse mnemônico, comenta aqui embaixo, ó, DDDs.
Isso ajuda muito, tá? DDDs você lembra, você sabe o artigo de cor, lembrando aqui do mnemônico, tá? Opa. DDDs. D de flagrante delito, desastre de letra D de desastre, flagrante delitos, D de determinação judicial durante o dia e S de socorro, para prestar socorro. Sabendo disso, a gente vai para a questão e identifica as alternativas. Está condicionada a presença de duas testemunhas? Não, isso aqui é lá no Código de Processo Penal, quando fala do cumprimento de mandado judicial, enfim, várias outras coisas. Somente seria possível com o consentimento, a gente sabe que consentimento é regra, mas aqui ele está pedindo uma exceção, já que nós estamos tratando de uma excepcionalidade aqui, ó, um caminhão desgovernado entrou na residência, poderia ocorrer ainda que não houvesse o consentimento de Ana. É a nossa questão, pessoal. É a nossa questão. Como não teve o consentimento, foi possível adentrar, por quê? Foi uma situação de desastre aqui, ó, situação para prestar socorro. Poderia dispensar o consentimento de Ana, mas apenas, cuidado com esses apenas, tá? Se houvesse ordem judicial. Não, poderia dispensar o consentimento de Ana, mas apenas se fosse feito por policiais. Não. Policial é só quando está cumprindo determinação judicial, aí tudo bem. Caso contrário, não. Vamos lá agora para direitos humanos. Vamos fazer as questõezinhas aqui de direitos humanos, aproveitar. Tá? Vem comigo na tela, vamos ler. São questõezinhas muito boas, tá? Essa de direitos humanos. Nós temos um curso específico para direitos humanos. Não negligencie direitos humanos, porque cai em praticamente toda a prova de carreiras policiais. Muito importante, pessoal. Muito importante você saber bem direitos humanos, tá bom? Muito importante mesmo. Vamos lá, vem comigo na tela e vamos responder essas questõezinhas. Direitos humanos, assim como a cidadania, é um dos temas mais debatidos atualmente. Ambos se entrecruzaram no decorrer da história ocidental em movimento de encontro e desencontro de debates, associações, esclarecimentos por diversas correntes de pensamento político, jurídico, filosófico, ganhando sentidos, significâncias e considerações variadas. Mediante o exposto no excerto acima, analise as afirmativas abaixo. Vamos lá para a afirmativa 1. O conceito de cidadania, e aí você que é um bom fazedor de questões, já circula conceito de cidadania. Também está relacionado com o país onde a pessoa exerce os seus direitos e deveres. País onde a pessoa exerce os seus direitos e deveres. Pessoal, a questão assertiva está correta, por quê? Porque a cidadania está relacionada justamente ao exercício dos direitos civis, dos direitos políticos. E onde que você exerce esses direitos civis, esses direitos políticos? Direitos e deveres. É o exercício aqui da cidadania, tá? Exercício da cidadania. Justamente no país onde você reside, onde você tem nacionalidade, tá bom? Então, esse aí é o exercício da cidadania. Está correta a 1. Cidadania é o exercício dos direitos. Ó, tá vendo? Mais uma cidadania. Vamos lá. Cidadania é o exercício dos direitos civis e políticos e sociais estabelecidos na Constituição de um país. Também está correto. Por quê? Esse é o conceito clássico de cidadania, pessoal. Tá? Conceito clássico de cidadania. Exercício dos direitos civis, direitos políticos, direitos sociais. Aqui, ó, igual eu falei na questão 1. Tá? Assertiva 3. Os direitos humanos também podem ser definidos como condição de cidadão. Aqui a gente já encontra um erro, tá? Indivíduo que vive de acordo com um conjunto de estatutos pertencentes a uma comunidade politicamente e socialmente articulada. Por que essa questãozinha está errada ao relacionar os direitos humanos à condição de cidadão? Porque os direitos humanos, pessoal, não se limitam à condição de cidadão. Eles são direitos universais, aplicáveis ali a todos os seres humanos. Vem comigo aqui na tela. É uma questãozinha que faz você pensar um pouco, tá? Você cansado, você acaba esbarrando aqui, tendo dúvidas. E nosso objetivo é fazer com que você aprenda a fazer questão. Né? Então veja aqui, ele está relacionando direitos humanos à condição de cidadão.
Lembra que nós temos características dos direitos humanos, universalidade, indivisibilidade, várias características? Pois é, os direitos humanos eles não podem estar relacionados diretamente com uma pessoa que é cidadã de um país. Os direitos humanos, o cidadão ele precisa ser protegido universalmente, tá? Sendo cidadão ou não. Então, por isso que a questão está errada. Direitos humanos também podem ser definidos, tá vendo? Nós não definimos direitos humanos a partir de condição de cidadão. O erro está aqui. Uma assertiva 4. Uma boa cidadania implica que os direitos e deveres estão interligados e o respeito e cumprimento de ambos contribui para uma sociedade mais equilibrada e justa. Exatamente. Você ser um bom cidadão, você tem direitos e você tem deveres, pessoal. Direitos e deveres. E esses direitos e deveres devem estar em harmonia, interligados, tá? Isso é o exercício da cidadania. Tanto você exercer os seus direitos, buscar os seus direitos, mas também você tem obrigações como cidadão. E essas obrigações estão relacionadas com o exercício da cidadania. Bem? Por exemplo, você precisa votar. Você pode ser votado, enfim. Então, a alternativa aqui é a letra C, é o nosso gabarito. 1, 2, 1, 2 e 4. Muito bem, vamos para a próxima questão. Vem comigo na tela. Os direitos humanos constituem matéria cuja tutela não se reserva unicamente ao âmbito doméstico dos Estados nacionais, mas também ocupa lugar na agenda da comunidade internacional. Sobre a teoria contemporânea dos direitos humanos, assinale a alternativa correta. Item A. Os direitos humanos de defesa, relacionam-se com a prerrogativa de a pessoa solicitar uma conduta ativa do Estado a fim de promover seus direitos fundamentais. Pessoal, os direitos de defesa, na verdade, eles estão relacionados a uma proteção contra a interferência indevida do Estado, e não a uma possibilidade de a pessoa solicitar uma conduta ativa. Então, o erro está aqui, porque conduta ativa, eu tô falando de uma definição de direitos de prestação. Vem aqui comigo na tela. Em relação a esse ponto, direitos humanos de defesa, nós temos uma classificação aqui, que é chamada de classificação trialista. Essa classificação aqui, trialista, está dentro da teoria dos direitos fundamentais. Classificação trialista, tá? Isso vem caindo em prova, então anota aí, coloque no seu resumo. Essa classificação trialista, ela divide os direitos humanos, classifica os direitos humanos em direitos de defesa, direitos a uma prestação, direitos de defesa, direitos a uma prestação e direitos de participação. Direitos de participação. Por isso, aí nós estamos diante de uma classificação trialista: defesa, prestação e participação. Quando a gente fala aqui em conduta ativa, eu estou me referindo a quê? A uma prestação. Eu quero do Estado uma prestação. Quando eu falo direitos de defesa, na verdade eu estou falando de uma conduta que não é ativa, uma conduta negativa. Esse direito aqui de defesa também é chamado de direito de resistência. Direito de resistência. Então, se você vê na sua prova esse sinônimo, nós estamos falando de direitos de defesa, direitos negativos, tá? Ou seja, são direitos que exigem que o Estado se abstenha de interferir na nossa autonomia, na autonomia dos indivíduos. Por exemplo, direito à vida, direito à privacidade. Eu tenho o direito de o Estado não interferir na minha vida, na minha liberdade de pensamento, na minha liberdade de locomoção. Já os direitos de prestação, aqui sim, eles impõem ao Estado uma conduta ativa, tá? Então, eu estou falando aqui de uma conduta ativa, que é o que nossa questão aqui vem falando. Solicitar uma conduta ativa e não de defesa, tá bem? Conduta ativa. Aqui, nós podemos subdividir essa prestação em prestações materiais e prestações jurídicas, tá? Prestações materiais ali de bens, serviço, saúde, o Estado é obrigado a nos fornecer. É jurídica também, por quê? Porque
o Estado ele é obrigado a implementar normas para a proteção dos nossos direitos, ou seja, para garantir os nossos direitos. E os direitos de participação visam, na verdade, assegurar que o indivíduo exerça, participe da comunidade de forma política, tá? Então, nós estamos aqui tratando de uma formação de vontade política do indivíduo na comunidade. Como, por exemplo, lá os direitos políticos, né? Então, aqui nós estamos falando de participação política. Participação política do cidadão na comunidade. Aqui nós temos, por exemplo, os artigos 15 ali, 15, 16, 15 a 17 da Constituição. Por isso, essa alternativa aqui está errada. Eu perdi um pouco de tempo nela, porque ela é muito importante, tá? Ela vai cair ela tem caído em prova, e eu quero que vocês saibam do que se trata. Vamos para a alternativa B. Pode-se afirmar que a concepção, pessoal, peço desculpa por conta da minha gripe, tá bom? Por isso que eu estou falando meio assim. Pode-se afirmar que a concepção contemporânea de direitos humanos, você já circula isso aqui, aprenda a fazer questão, é marcada pela universalidade, ok? E pela divisibilidade desses direitos. O erro está aqui, não é divisibilidade, né, pessoal? Aqui a concepção contemporânea ela é marcada pela universalidade, sim, e pela indivisibilidade dos direitos, né? Todos os direitos são interdependentes, né? Têm de igual importância. Letra C, pode ser conferida interpretação aos artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos de forma que o exercício de um direito ali previsto anule ou restrinja o exercício de outro, destruindo esse direito. Obviamente que está errada a assertiva. Está errada porque os direitos humanos eles são interpretados aqui, na verdade, de forma harmônica. Nós precisamos aqui, então, de harmonia. Harmonia entre esses direitos. Então, um não destrói o outro, um não anula o outro. Tá bem? Alternativa D, positivistas, como Hans Kelsen e Alf Ross, realmente são positivistas, afirmam que os direitos humanos são direitos inatos à pessoa, direitos inatos, que decorrem da sua própria condição de ser humano. Vem aqui comigo na tela, presta atenção que isso aqui é importante. O Hans Kelsen e esse Alf Ross realmente eles são positivistas. Então a questão está falando assim, ó, positivistas como Hans Kelsen e Alf Ross, são positivistas, afirmam que os direitos humanos são direitos inatos à pessoa. Direitos inatos à pessoa, tá, que decorrem da sua própria condição de ser humano. E aí você vai lembrar que nós temos também uma outra corrente, que é a corrente justnaturalista. Então, essa visão aqui do Hans Kelsen e do Alf Ross é uma visão positivista, e essa visão positivista entende que os direitos humanos, eles são, assim, definidos como direitos humanos porque eles estão dentro do ordenamento jurídico. Tá? Já a corrente justnaturalista, eles entendem sim que esses direitos humanos, os direitos são inatos à pessoa. Então, essa definição, na verdade, está ligada a uma visão justnaturalista. É uma questão muito boa para você estudar e para revisar, tá bem? Então, direitos humanos são direitos inatos à pessoa. Estou falando de uma corrente, de uma visão justnaturalista. Dentro do justnaturalismo, ele também tem algumas subdivisões, tá? Mas, com esse conhecimento, aqui já você consegue responder a questão. Letra E, aliás. Então, a D está errada porque essa visão aqui não é uma visão positivista. Letra E, que é o nosso gabarito, porque todas as outras estão erradas, diz assim: a partir de um resgate de visão kantiana, a única condição exigida para que alguém seja titular de direitos humanos é a sua condição de ser humano. Está correta por quê? Porque essa é uma visão contemporânea de direitos humanos. Quando ele fala aqui, ó, resgate da visão kantiana, não precisa você saber das teorias de Kant, você precisa saber que Kant, na verdade, ele fundamentou algumas teorias que dizem basicamente que o ser humano é um fim em si mesmo e não um meio para se alcançar outra coisa. E é por isso que nós temos essa visão kantiana, essa visão
contemporânea de direitos humanos, tá bom? Ou seja, todos os seres humanos, eles têm direitos porque eles são seres humanos. Isso, inclusive, foi trazido ali na, na Declaração Universal dos Direitos do Homem, tá bom? Então, a nossa alternativa é a alternativa E, lembrar da visão kantiana ali dos direitos humanos baseados na condição de ser humano. Uma questão boa para você revisar. Vem comigo na tela e vamos para a questão 3. Questão 3. De acordo com as disposições da Declaração Universal dos Direitos Humanos, assinale a alternativa incorreta. Pessoal, incorreto, você já circula isso aqui, tá bom? Incorreto. Alternativa A. Ninguém será mantido em escravidão ou servidão. A escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos em todas as suas formas. Você lendo a declaração, você já responde a questão bem tranquila, mas é bom você saber onde é que está, onde estão as alternativas. Então, esse aqui, por exemplo, está falando do artigo 4º, tá bom? O artigo 4º, que fala que ninguém será mantido em escravidão ou servidão, traz ipsis literis o dispositivo lá no artigo 4º dessa declaração. B. Todo ser humano tem direito de ser, em todos os lugares, reconhecido como pessoa perante a lei. Também está lá no artigo 3º da declaração, está ok. C. Todo ser humano tem direito, em plena igualdade, a uma justa e pública audiência por parte de um tribunal dependente e parcial. Então aqui está errado. Você não pode perder uma questão dessa, passar despercebido. Você tem que ler de forma tranquila a questão, tá? Não pode passar isso aqui, ó. Dependente, pessoal. Dependente. É claro que é o contrário. Lá no artigo 10 fala aí da imparcialidade, né? De tribunal independente, tribunal imparcial. Então o erro está aqui. É o nosso gabarito, letra C. Ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Lá no artigo 5º da declaração. Todo ser humano tem direito à vida, liberdade e à segurança pessoal, está lá no artigo 3º da nossa declaração. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da correção. Espero que tenham acertado. Utilize essas questões para revisão. E acredite em mim, acredite no que eu estou falando para vocês. Eu já fiz isso e eu quero que vocês façam também. Refaçam esses simulados lá na frente. E aí, quando você for refazer, você vai saber a resposta, às vezes, porque você já fez lá atrás. E muitas você vai errar. Significa que você precisa revisar ainda mais aquele conteúdo. Mas não é saber a resposta correta, é saber onde que está, por que que a resposta está correta. Então, quando você estiver fazendo o simulado, você se atenta para isso. Quando você estiver fazendo as questões, no site de questões, se atenta. Antes de você ir na resposta, vê se você lembra. Ah, isso aqui é assim porque está no artigo tal. Isso aqui é assim porque o STF decidiu assim assar, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Agora fica com a correção do direito penal com o professor Rodrigo Peçanha. Grande abraço. Se você, como é um navegante do tempo, está assistindo essa aula do futuro, seja muito bem-vindo ao Quórum Concursos. Meu nome é Rodrigo Peçanha e hoje nós vamos dar início às correções do nosso segundo simulado, do dia 13/9 de 2024. Você sabe que toda sexta-feira nós publicamos um simulado com 30 questões envolvendo as matérias de direito penal, direito processual penal, legislação penal especial, direito administrativo, direito constitucional, direitos humanos, legislação especial administrativa, informática, português, raciocínio lógico, enfim, todas as matérias que caem nos concursos da Guarda Civil Municipal para ajudar na sua preparação. No nosso simulado de hoje, nós teremos 3 questões de direito penal, 3 questões de direito processual penal e 3 questões de legislação penal especial. Então, vamos iniciar aqui os nossos estudos. A nossa primeira questão é uma questão que caiu na Prefeitura de Soledade, na Paraíba, uma prova aplicada pela CPCOM em 2024. E aí eles perguntam o seguinte: com relação à aplicação da lei penal, julgue os itens a seguir. Primeiro item: a lei é excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência. Eu acabei de gravar uma aula aqui para o curso Reta Final,
para a Guarda Municipal, falando exatamente sobre a aplicação da lei penal em relação ao tempo. E aí, se você for lá no artigo 3º do Código Penal, você vai ler que a lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência. Portanto, a primeira assertiva está certa e a resposta está exatamente no artigo 3º do Código Penal. Vamos ver a segunda assertiva aí, o item número 2. Considera-se praticado o crime no momento em que se verifica o resultado. Será? Olha, o Código Penal, em relação ao tempo do crime, adotou a teoria da atividade. Está lá no artigo 4º do Código Penal, que considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Portanto, teoria da atividade adotada pelo Código Penal não se coaduna com essa segunda assertiva. O crime não é considerado praticado no momento do resultado, mas sim da ação ou da omissão, mesmo que outro seja o momento do resultado. Portanto, a segunda alternativa está errada. Agora vamos para a terceira. A entrada em vigor de uma lei nova, posterior, que deixa de considerar o fato como criminoso, é uma das causas de extinção da punibilidade. Vamos ver lá o artigo 2º do Código Penal, parágrafo único. Olha só o que ele diz. A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Então, uma lei posterior que deixa de considerar o fato como criminoso, a chamada abolitio criminis, ela é sim uma causa de extinção da punibilidade. Portanto, a alternativa C está, a terceira alternativa, aliás, está correta. Vamos para a quarta. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela os processos em andamento e permanecendo apenas os efeitos da sentença condenatória definitiva. Será que é isso? Olhem o que diz o artigo 2º caput do Código Penal. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos da sentença penal condenatória. Portanto, a alternativa 4 está errada, e aí vamos lá para o nosso gabarito. A gente analisou aí os 4 incisos, né, da nossa primeira questão e vimos que apenas a primeira afirmativa e a terceira afirmativa estão corretas. Portanto, gabarito letra A. Tudo bem? Vamos então para a nossa segunda questão aqui, aplicada na Prefeitura de Mucajaí, Roraima, Guarda Municipal de lá. Em 2024, a banca foi a NTCS. Nos termos do Código Penal brasileiro, especialmente no que se refere aos crimes contra o patrimônio, o furto será considerado qualificado quando houver o preenchimento de determinadas características. Com base na afirmativa, assinale a alternativa que corresponde ao furto qualificado. Olha, o furto ele pode ser majorado, pode ser simples, né? Furto simples é o caput do artigo 155. Ele pode também ser majorado, que são as hipóteses lá do parágrafo 1º do artigo 155, e ele pode ser qualificado. O furto qualificado se encontra no artigo 155, parágrafo 4º do Código Penal, que traz as hipóteses, então, em que a reclusão, a pena para um crime de furto, nos casos da hipótese do parágrafo 4º, ela é de 2 a 8 anos com multa. Então, o furto qualificado tem uma pena mais alta, de 2 a 8 anos com multa. E aí, a questão quer saber quais são os casos de furto qualificado, e ela vai dizer para a gente. Primeiro, letra A, né, se for cometido com violência ou grave ameaça. Olha, o furto não tem violência ou grave ameaça. O roubo tem violência ou grave ameaça. Portanto, a gente já descarta aí a letra A. Letra B, se o agente mantém a vítima em seu poder restringindo a liberdade. Também mais uma hipótese que configuraria um exemplo de roubo, crime de roubo do 157, não do 155. Se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma de fogo, estamos falando aqui de furto, não de roubo. Violência ou grave ameaça, você lembra logo do furto, do roubo, né, que é o 157, ou até da extorsão, que é o 158, mas nunca do crime de furto. Se o produto do crime for considerado de grande valor, se você analisar o artigo 155 do Código Penal, você vai ver que o valor da res furtiva, daquilo que foi furtado, o valor pode ser levado em consideração se estivermos diante de um furto que não seja um furto qualificado, nem que seja um furto majorado, mas sim de um furto privilegiado. Então, o furto privilegiado vai levar em consideração o valor daquele objeto subtraído, também chamado de res furtiva, coisa que foi furtada. E aí vamos para a última letra E, se o crime é cometido com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa. Aí se a gente for lá no artigo 155, parágrafo 4º, nós vamos ver que uma das hipóteses que qualificam o furto, exatamente o inciso 1º do parágrafo 4º do artigo 155, é a destruição ou rompimento de obstáculo
a subtração da coisa. Então, o indivíduo colocou uma proteção, um obstáculo para proteger melhor o seu patrimônio e o sujeito ativo, o agente, no caso, o indivíduo que está cometendo furto, ele rompe esse obstáculo, ele destrói esse obstáculo para conseguir subtrair a coisa. Nesse caso, o furto é qualificado. Portanto, gabarito aqui para a gente, letra E. Tudo bem? Vamos agora para a nossa terceira questão de direito penal. 2024 também, CPCOM, Prefeitura de Soledade, na Paraíba, e ele vai perguntar o seguinte: é um crime praticado por funcionário público contra a administração pública em geral e está previsto no Código Penal. Então você sabe que você tem que olhar os crimes que são praticados contra a administração pública em geral. Eu vou explicar para vocês. O título 11 do Código Penal, ele vai trazer os crimes contra a administração pública. E aí, no seu capítulo 1º, ele fala dos crimes praticados por funcionários públicos contra a administração em geral. E no seu capítulo 2º, ele fala dos crimes praticados por particular contra a administração em geral. Então, existem lá os crimes contra a administração pública. Você tem no capítulo 1º desse título 11 do Código Penal, os crimes praticados por funcionários públicos contra a administração em geral. Vai dos artigos 312, que é o crime de peculato, até o artigo 326, que é o crime de violação do sigilo de proposta de concorrência. Então, esses crimes que eu falei para vocês, 312 a 326, são os crimes praticados por funcionários públicos contra a administração em geral. Já o capítulo 2º desse mesmo título 11, que traz os crimes praticados por particulares contra a administração pública, ele vai do artigo 328, que é o crime de usurpação de função pública, até o crime 337-A, que é o crime de sonegação de contribuição previdenciária. O que a questão está querendo saber para a gente é um crime praticado por funcionário público contra a administração em geral. Então, eu já sei que esses crimes estão no capítulo 1º do título 11 do Código Penal. E aí, eu vou descartar os crimes de resistência, desacato e descaminho, porque desacato, resistência e descaminho são crimes comuns praticados por particulares contra a administração pública, e não crimes praticados por funcionário público contra a administração pública. O crime de impedimento, perturbação ou fraude de concorrência é um crime que está lá na Lei de Licitações. Portanto, sobra para a gente aqui a advocacia administrativa, que é o nosso gabarito e que é um crime praticado por funcionário público contra a administração pública. Está lá no artigo 321 do Código Penal, esse crime de advocacia administrativa, patrocinar, direto ou indiretamente, interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário. Então, é um crime próprio, somente o funcionário público pode cometer. Tudo bem? Vamos passar aí agora para legislação penal especial, nossa questão da banca NTCS 2024, Prefeitura de Mucajaí, Roraima, novamente. E aí ele vai dizer assim, olha, quanto ao sujeito ativo do crime de abuso de autoridade, então já sabemos que estamos ali analisando a Lei 13.869 de 2019, que é a Lei de Abuso de Autoridade, uma lei que não cai, não, ela despenca em concurso público para a Guarda Civil Municipal, despenca em qualquer concurso público de área policial, então é uma lei que você tem que estar sabendo muito bem. Vou fazer a gravação, inclusive hoje, da aula de Lei de Abuso de Autoridade para deixar lá no nosso reta final para a Guarda Municipal. Olha, quanto ao sujeito ativo do crime de abuso de autoridade, previsto na Lei 13.869, de 5 de setembro de 2019, assinale a alternativa correta. Então, vamos ver aqui qual seria o sujeito ativo do crime. Se a gente, fazendo um caminho um pouco inverso aqui, se a gente for lá na Lei de Abuso de Autoridade, o artigo 2º, parágrafo único, vai dizer para a gente quem seria esse sujeito ativo, né? Quem seria o nosso sujeito ativo. Aliás, o artigo 2º caput, né? O parágrafo único, está se referindo a essa qualidade de funcionário público com algumas características ali. Mas vamos lá. Artigo 2º caput, portanto, da Lei de Abuso de Autoridade, nos diz que é sujeito ativo do crime de abuso de autoridade qualquer autoridade, agente público, servidor ou não, da administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e dos territórios. E aí, vejam que ela traz um rol exemplificativo, dizendo o seguinte, compreendendo, mas não se limitando a. E aí traz os exemplos dos incisos, servidores públicos, militares, pessoas aéreas equiparadas, membros do Legislativo, Executivo, Judiciário, Ministério Público, Tribunais de Contas, Conselhos de Contas. Então, é um rol exemplificativo que o artigo 2º traz. Vamos ver, então, qual seria aqui o nosso gabarito. Olha, a letra A vai dizer qualquer agente público, servidor ou não, da administração direta e indireta fundacional de qualquer dos poderes da União, Estados, Distrito Federal, municípios, território
poderá ser considerado sujeito ativo no crime de abuso de autoridade. É exatamente o que o artigo 2º caput da Lei de Abuso de Autoridade nos traz. Portanto, o gabarito é a letra A, mas vamos olhar as outras alternativas para a gente identificar o erro. Isso ajuda bastante também a estudar, a reforçar as matérias. Olha, a letra B vai dizer: o agente público da administração direta poderá ser considerado sujeito ativo do crime de abuso de autoridade desde que seja remunerado em seu cargo. Será que ele precisa realmente receber salário? O parágrafo único do artigo 2º da Lei de Abuso de Autoridade vai dizer que reputa-se funcionário público para os efeitos desta lei todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função em órgão de entidades abrangidos pelo caput, que são aquelas entidades descritas lá no artigo 2º caput, né, que vai dizer que é servidor público da administração direta ou fundacional de qualquer dos poderes. Portanto, a letra B está errada. Aí a letra C vai dizer: somente o servidor público da administração indireta pode ser considerado sujeito ativo. Está errado, já vimos que da direta ou indireta, não é isso? O agente público da administração indireta não poderá ser considerado sujeito ativo. Também vimos que está errado porque analisamos o caput do artigo 2º. Ou somente o servidor público da administração direta pode ser considerado, nós vimos que da fundacional também. Portanto, gabarito letra A, matamos aí a nossa primeira questão de legislação penal especial. Vamos para a nossa segunda questão, que é uma questão da Fundatec de 2022, Prefeitura de Viamão, no Rio Grande do Sul. Um guarda municipal, ao atender uma ocorrência de discussão e agressão com origem de relação afetiva entre dois homens, sendo um deles homossexual, que vestia roupas femininas e tinha seios alterados pelo uso de silicone, recebeu deste forte reação verbal e uso de palavras ofensivas. De imediato, imobilizou e algemou. Por se sentir desrespeitado e ofendido, baixou a parte superior do vestido que o homossexual utilizava e deixou-o exposto na via pública. Esta condição ocorreu durante o dia, no centro da cidade, durando cerca de 20 minutos, até a chegada de uma viatura com equipe de apoio. Como deve ser tipificada essa conduta do guarda municipal em relação à exposição pública? Olhem só, esse guarda municipal, portanto, ele expôs esse indivíduo que já estava preso, né? Ele determinou a prisão desse indivíduo, e aí ele acabou abaixando a saia que esse indivíduo vestia, deixando-o exposto durante 20 minutos ali no centro, né? Portanto, a gente entende que seria um local movimentado. Aí ele vai perguntar como deve ser tipificada a conduta desse guarda municipal. Ele agiu em pleno exercício do poder legal? Obviamente que não, porque o exercício do poder legal pressupõe condutas legais, e essa conduta foi uma conduta ilícita. A conduta dele foi regulamentar para situações de extremo abalo moral? Também não. Se espera de um funcionário público uma atuação pautada no equilíbrio, pautada na imparcialidade. Então, ele cumpre o seu dever. O indivíduo estava preso, já estava ali dominado, portanto, não havia nenhuma necessidade desse comportamento. Configuraria abuso de autoridade? Bom, vamos dar uma olhada lá no que diz o artigo 13 da Lei 13.869 de 2019. Eu falei para vocês que a lei de abuso de autoridade caía pra caramba, né? Tá aí, já é a segunda questão que a gente faz sobre ela. Olha o que diz o artigo 13 da Lei de Abuso de Autoridade. Constranger o preso ou detento mediante violência ou grave ameaça ou redução de sua capacidade de resistência a, inciso 1º, exibir-se ou ter seu corpo ou parte dele exibido à curiosidade pública. Obviamente que esse guarda municipal, portanto, cometeu o crime de abuso de autoridade. A letra D falava em comportamento proporcional aos fatos, logicamente não foi. E, por fim, crime de lesão corporal leve. Em nenhum momento a questão diz que o guarda teria lesionado a integridade física desse preso. Portanto, ficamos aí com o gabarito na letra C, crime de abuso de autoridade. Tudo bem? Terceira questão de legislação penal especial, Prefeitura de Viamão, Fundatec. Um homem morava com uma mulher numa relação estável há mais de 5 anos e, precisando de dinheiro, forçou esta mulher a se prostituir com outros amigos. Esta mulher procurou socorro, pois estava sofrendo esta violência, sem capacidade de reação, inclusive com ameaças de agressão. Neste caso, a legislação específica a ser aplicada para tipificar o fato procedido pelo homem contra a mulher e para protegê-la será a... E aí vocês já devem ter sacado que se trata da Lei Maria da Penha. A questão deu diversas indicações sobre isso, falando que esse casal estava numa relação estável há mais de 5 anos e que esse indivíduo, então, ali mediante grave ameaça,
forçou essa mulher a se prostituir. Portanto, não existe aqui lei do livre matrimônio, essa lei sexual aí, a Maria dos Santos, estão pulando isso, né? Lei da estabilidade no casamento, lei de exceção, são alternativas absolutamente absurdas. Ficamos com a Lei Maria da Penha, gabarito letra C, está lá no artigo 7º da Lei Maria da Penha, que são formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras, e aí no inciso 3º do artigo 7º da 11.340 de 2006, que é a Lei Maria da Penha, a violência sexual é entendida como qualquer conduta que a constranja a presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada mediante intimidação, ameaça, coação, uso da força, que a induza a comercializar ou a utilizar de qualquer modo a sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer método anticonceptivo, contraceptivo, ou que a force a matrimônio, gravidez, aborto ou a prostituição, mediante coação, chantagem, suborno, manipulação, ou que limite ou anule o exercício dos seus direitos sexuais e reprodutivos. Portanto, as condutas praticadas por esse homem da nossa questão se encaixam perfeitamente a esta forma de violência presente na Lei Maria da Penha, no artigo 7º, inciso 3º. Beleza? Vamos entrar aí na análise das nossas questões de direito processual penal. Primeira questão aí da Guarda Municipal de Mucajaí, Roraima, prova de 2024, prova bem recente para vocês, e vai dizer assim, olha, no título 7º do Código de Processo Penal Brasileiro, que trata especificamente das provas, o capítulo 2º prevê o exame de corpo de delito, declarando-o como indispensável quando a infração deixar vestígios. Nesse sentido, é possível afirmar que, e aí ele vai trazer uma série de assertivas, vamos analisando uma por uma, tendo em mente que estamos falando desse exame de corpo de delito, que está presente lá a partir do artigo 157 do Código de Processo Penal. Vamos lá. O exame de corpo de delito é dispensável nos casos em que houver confissão do acusado. Se você pegar o artigo 158 do Código de Processo Penal, você vai ler que quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Portanto, a afirmação presente aí na primeira alternativa está errada, porque a confissão do acusado não pode suprir essa realização do exame de corpo de delito. Vamos para a segunda. O exame de corpo de delito será realizado por perito oficial, portador de diploma de curso superior. Lá no Código de Processo Penal você encontra o artigo 159, que vai dizer exatamente isso, que o exame de corpo de delito e outras perícias serão realizadas por perito oficial, portador de diploma de curso superior. Portanto, a segunda assertiva está correta. Vamos para a terceira. O exame de corpo de delito poderá ser feito em qualquer dia e a qualquer hora. Está lá no artigo 161 do CPP, dizendo exatamente isso, que o exame de corpo de delito pode ser feito a qualquer dia e a qualquer hora. A quarta afirmativa da questão vai dizer que, não sendo possível o exame de corpo de delito por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta. Isso está no 167 do Código de Processo Penal, exatamente com esse mesmo texto, não sendo possível o exame de corpo de delito por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta. É o chamado exame de corpo de delito indireto. Então ficamos aí com a letra C, apenas as alternativas 2, 3 e 4 estão corretas. Tudo bem? Próxima questão, nossa segunda questão de processo penal, também da Prefeitura de Mucajaí, Roraima, 2024, a prova a banca NTCS. Conforme expressamente previsto no Código de Processo Penal Brasileiro, a autoridade policial, logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, deverá adotar uma série de medidas, tais como, olha, o artigo 6º do Código Penal é que vai nos dizer quais são as medidas que a autoridade policial deve adotar quando tem conhecimento de uma infração penal. Vamos analisar, então, as afirmativas da questão, comparando com o que nos diz o artigo 6º para ver se está certo ou errado. A primeira alternativa vai nos dizer que essa autoridade policial deve determinar, independentemente da situação, que se proceda a exame de corpo de delito. Se você for lá no artigo 6º, inciso 7º do Código de Processo Penal, você vai ver que a autoridade policial deve determinar, se for o caso, que se proceda a exame de corpo de delito e a quaisquer outras perícias. Então, não é independentemente da situação, é apenas se for o caso, se for necessário, que a autoridade policial deve determinar o exame de corpo de delito e outras perícias que se fizerem necessárias. Portanto, a primeira aí está errada. Vamos para a segunda. A autoridade policial deve dirigir-se ao local, providenciando para que não se alterem o estado de conservação das coisas até a chegada dos peritos criminais. É exatamente o texto do artigo 6º, inciso 1º do Código de Processo Penal. Então, essa assertiva está correta.
Vamos para a terceira afirmativa, que é colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias, desde que autorizado pelo ofendido. Será que o ofendido precisa autorizar o delegado de polícia nesses casos? Não. O inciso 3º do artigo 6º do Código de Processo Penal vai nos dizer que o delegado deve colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias. E aí não depende de autorização do ofendido ou de nenhuma outra pessoa. Portanto, a terceira afirmativa da nossa questão está errada. Vamos para a quarta: ordenar a identificação do indiciado pelo processo datiloscópio, se possível, e fazer juntar aos autos sua folha de antecedentes. É exatamente o que está escrito no artigo 6º, inciso 8º do Código de Processo Penal. Portanto, temos aí a segunda e a quarta afirmativas corretas, o nosso gabarito é a letra B. Eu falo para vocês que leitura da lei seca, ler a lei seca, por mais chato que possa ser, é fundamental para acertar as questões, pessoal. Você acaba, depois que você lê muito, você acaba gerando um sentimento de estranheza quando algo ali está fora do lugar. Então, você já leu várias vezes o artigo 6º do Código de Processo Penal, você sabe que ali está falando sobre inquérito, é uma coisa que cai muito na prova, então eu vou ler bastante isso aqui. Aí você lê o artigo 6º 1, 2, 3, 45, 68 vezes, e aí chega uma hora, não é que você vai decorar o que está lá, mas quando você lê assim, que o delegado precisa colher a prova, desde que autorizado pelo ofendido, você vai falar, pô, você tem uma sensação de estranheza, você percebe que alguma coisa está errada ali e você começa a acertar as questões por causa disso. Então, vai por mim, leiam a lei seca, estudem lei seca, porque é extremamente importante para você acertar as questões da prova. Vamos para a nossa terceira questão de processo penal 2022, banca IVN, Prefeitura de Estreito, Maranhão. Jonas, guarda municipal, avistou uma movimentação estranha de duas pessoas próximas a um monumento da cidade. Uma das atribuições da guarda municipal é exatamente cuidar dos bens públicos municipais, né? Então, o Jonas, guarda municipal, viu ali a movimentação estranha de duas pessoas perto de um monumento da cidade. Em determinado momento, ele percebeu que uma delas trouxe uma parafusadeira e um carrinho de mão, os quais deixou por perto. Após isso, ele observou um momento em que ambos pareciam conversar em gestos sobre os pontos frágeis do monumento, como quem planeja sua retirada. Jonas, então, aproximou-se do local com sua equipe, revistou os suspeitos e, sem encontrar nada que os incriminasse, afastou a ambos do local antes que tentassem qualquer dano ao patrimônio. De acordo com o Código Penal, por que Jonas não realizou a prisão em flagrante das pessoas suspeitas? Na verdade, aí seria de acordo com o Código de Processo Penal, né? E aí vem aí as nossas alternativas. Alternativa A, porque a Guarda Municipal não possui competência para realizar prisões em flagrante. Isso está errado, porque a Guarda Municipal, apesar de ainda não estar no artigo 144 da Constituição como um dos órgãos integrantes da segurança pública, não está ali no caput, nas alíneas, está lá no parágrafo 8º do mesmo artigo 144, como um dos órgãos da segurança pública. E mais, existe uma proposta de emenda constitucional alterando o 144, e aí a Guarda Municipal vai para o caput, que provavelmente vai passar em breve no Congresso Nacional, vai sim ser um dos órgãos de segurança pública, inclusive deve se chamar Polícia Municipal. Portanto, a Guarda Municipal tem sim, como qualquer do povo e como um dos integrantes das forças de segurança, lá do parágrafo 8º, 144 da Constituição Federal, tem sim competência, ou no caso atribuição, seria um termo mais técnico, para realizar prisões em flagrante. Bom, vamos lá para o B, né? Porque a Guarda Municipal somente pode realizar prisões em flagrante na presença ou cooperação da Polícia Militar. Está errado, como disse para vocês aí, explicando a assertiva A. Aí, vamos para C agora. Porque o ajuste e o auxílio, ou seja, atos preparatórios de crimes que não chegam nem a ser tentados, não são puníveis, não sendo cabível, portanto, uma eventual prisão em flagrante. Essa é o nosso gabarito. Exatamente isso. A punição de atos preparatórios fere o princípio da legalidade, né? O Código Penal adota a ideia de iter criminis, caminho do crime, caminho do crime. É uma expressão em latim, iter criminis, o caminho do crime, que é uma composição de fases, que é o trajeto, esse caminho que vai desde a cogitação, que é uma fase interna, passa pelos atos preparatórios, que é quando o indivíduo prepara-se para cometer o crime, inicia-se então os atos executórios, e a partir desses atos executórios pode haver punição, e depois há a consumação, são fases externas, essas fases que eu disse aí por último. Os atos preparatórios, como regra, não podem ser punidos, salvo se eles constituírem por si sóis
crimes autônomos, como é o caso do petrechos para a falsificação de moeda, um crime autônomo, né? Você ter ali aqueles equipamentos para falsificar moeda é por si só um crime, mesmo antes da falsificação da moeda. Ou no caso de associação criminosa, o crime de associação criminosa também é a ideia da associação de pessoas para o cometimento de crimes. No nosso exemplo aqui, os dois homens não chegaram a cometer atos executórios. Tudo indica que eles estavam se preparando para cometer ali um crime, mas eles não chegaram a cometê-lo, portanto, o guarda municipal estava certo ali em não efetuar prisão em flagrante, apenas afastou esses homens para evitar o dano ali, a subtração do patrimônio público ou qualquer outro crime que eles fossem praticar. Mas, então, o gabarito é a letra C, mas vamos dar uma olhada nas outras. Olha, porque a prisão em flagrante somente pode ser realizada pela guarda municipal em caso de ofensa contra a vida ou integridade física das pessoas, completamente descabida também. E a última, porque ele errou uma vez que deveria agir imediatamente, realizando a prisão dos suspeitos e conduzindo-os à autoridade policial competente. Vejam, os dois estavam preparando, como eu disse, estavam na fase dos atos preparatórios para o cometimento do crime, portanto, essa conduta é atípica, agiu de maneira correta o guarda municipal. E com isso nós fechamos aqui as nossas 9 questões de direito penal, processo penal e legislação penal especial para o nosso simulado. Bons estudos para vocês, fiquem com Deus e até a sexta-feira que vem. Um abraço.